Aí cada um vai ter que escolher uma. Você vai narrar, ô Lucas Pedrosa. Não, eu vou narrar, gente. Vai, Isabelle Benito agora na passarela. Vai, Isabelle, com o seu look vermelho, laranja, sei lá o quê. Um ombro só, uma manga. Cadê a tatuagem nova? Pra mostrar a tatuagem nova, porque quando a gente faz uma tatuagem nova, ela tem que estar sempre de fora, tá? Eu não posso, porque eu não sou desse Vai, você agora. Vai, Fernanda Maia na passarela, com seus 25 anos. Ela que tá aí representando Miguel Pereira, voltando aí. Agora, os jurados vão decidir qual das duas. Isabelle Benito de Santo Anastácio, com 28, ou Fernanda Maia, com 25, direto de Miguel Pereira? Eu não sou de ficar em cima do muro, não, mas dessa vez vou ficar as duas. Tanto faz, a resposta. É isso. Obrigada. Pedrosa, desempata agora. Vocês vieram de vermelho, então não vou ficar com nenhuma das duas. Ai! gente. Bate! Pra que esse estresse? Ai, agora que eu lembrei, deixa só um minutinho. É que o Inter ganhou o Vasco ontem. Ai, teve E foi sem querer que eu não ia fazer isso contigo. Vou mandar um beijo. Não vou falar nada. Manda um beijo pra Alcione, eu não vi o jogo, não vou. Tá, querido? Pode ficar. Mas a Alcione ontem, feliz aniversário, Um Marrom, beijo. mandou um beijo, assiste a gente todos Que os maravilha! dias. Beijo! Que chique que a gente tá, né? Ninguém trouxe um chimarrão pra ele? Fiquei sabendo que ela não vai te chamar mais pras festas. Por Por quê? quê? Porque você roubou a cena lá. Ai, limpeza! Limpeza! Ai, ele não tá legal. Eu fiquei sabendo, eu tenho Nas fontes. fofoca. Fiquei sabendo, eu tenho fontes. Preocupada. E eu também. Eu estaria preocupado também. Por quê? Eu me arrependo de falar contigo. Tá tudo bem? Nada que eu já não esperasse. Isso faz sentido. É mentira? também. Não, isso é O verdade. que a gente passou a semana inteira falando aqui? Que era um aniversário difícil, é verdade. O Vasco foi derrotado pelo Internacional, não tem nada a ver com a O minha problema roupa. é a forma como perde, Pedrosa, né? Marasmo. São Januário esse jogo. Chegou a terceira derrota consecutiva. O homem na volta vai estar, ó. Vai, Flávio Vinick, fala aí. Marasmo. O vascaíno lotou São Januário, alimentando o sonho da Libertadores. Mas o Inter mostrou logo que vencê-lo não seria uma tarefa simples e colocou Léo Jardim para trabalhar. O Vasco ameaçava pouco. Verrete furou esse cruzamento tentando uma letra. Na melhor chance do time no primeiro tempo, Matheus Carvalho chutou com desvio e René salvou o Inter. Eu acho que esse jogo contra o Inter a gente competiu bem. Acho que a gente conseguiu fazer um jogo equilibrado, principalmente o primeiro tempo. Acho que o segundo tempo ali, no início, a gente até conseguiu jogar, mas teve um tempo que a gente teve que trocar para tentar entrar no jogo de novo, né? Eu acho que a gente equilibrou sim. O time gaúcho dominou o jogo no segundo tempo. Léo Jardim fez essa defesa cara a cara com Borré. A pressão continuou. Wesley acertou esse chute no canto e o goleiro não alcançou. Era o gol da vitória do time gaúcho. Rafael Paiva fez mudanças. O Vasco foi para o ataque e quase empatou com Hugo Moura. Na base do abafa, Verrete dividiu com Rocher e a bola sobrou para o Coutinho, mas a zaga salvou quase em cima da linha. Foi a terceira derrota seguida do Vasco. A equipe cai para a 10ª colocação, mas continua na briga por uma vaga na Libertadores. A torcida protesta, gritando time sem vergonha e xingando o técnico Rafael Paiva. Eu não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. A gente sofre muito no Vasco, todo mundo, torcida, staff, jogadores... por essa ânsia que a gente tem de ver o Vasco onde o Vasco merece estar, que é disputar títulos, que é disputar Libertadores lá na cabeça, que é disputar o que a gente fez na Copa do Brasil esse ano, né? Dessa vez, o protesto foi pacífico. O Vasco encara o Corinthians domingo e precisa vencer para fazer as pazes com a torcida. Uma palavra. Pode falar. Não dizem nada. Eu tô tranquilo, cara. E ao mesmo tempo. Hoje eu tô tranquilo, assim. Não tem nada que tenha O acontecido que ontem. você achou de ontem? Cara, pra ser muito honesto, Fernanda, mais uma vez, o Vasco da Gama fez uma partida ruim, de forma geral, né? Eu acho que nos 30 primeiros minutos o Vasco até fez uma partida bem equilibrada, uma partida, digamos assim, que conseguiu conter o Internacional, conseguiu criar boas chances também.
O Vasco ficou quase 10 dias aí treinando e a única coisa que o Vasco conseguiu foi justamente isso, jogar 30 minutos melhores do que o Internacional. Vale lembrar, o Internacional é o líder do retorno, tudo aquilo que a gente já comentou aqui é uma equipe melhor treinada, é uma equipe melhor qualificada, é uma equipe que está num momento muito melhor do que a do Vasco da Gama. Líder do retorno, É o líder, como eu falei, e aí o Vasco da Gama tinha São Januário ao seu favor, mas nem isso conseguiu utilizar também. Logo depois dos 30 minutos que eu citei aqui, o Internacional começou a tomar conta da partida, a ter mais posse de bola, virou o segundo tempo, continuou da mesma forma. O Vasco, com a dobra, Leandrinho e Piton, Paulo Henrique e o Maxime Domingues ainda conseguia conter os pontas do Internacional. Assim que o Rafael Paiva fez as substituições, o time desmoronou e logo depois o Emerson Rodrigues, que é um jogador extremamente limitado, perde uma bola, o Léo Pelé não consegue afastar e aí o Wesley faz o gol do Internacional. Só que poucos lances antes o Léo Jardim já tinha salvado uma bola cara a cara, como sempre, evitando uma derrota pior para o Vasco da Gama. Então o que a gente viu novamente? Um 4-3-3, como a gente trouxe aqui, não teve troca de sistema, ele não tinha dito o time até a véspera da partida, e aí ele entra com o Galdames na vaga do Hugo Moura, que foi uma substituição que a gente falou aqui também. Para mim, um tiro no pé, quando ele tira o melhor volante que o Vasco tem e coloca um jogador extremamente contestado, que nem foi tão mal, tá? Na partida de ontem, mas aí, mais uma vez, ele mostra que o conhecimento dele de Vasco da Gama tá cada vez pior, digamos assim. E repito, é pouca variação. Eu acho que a torcida, o que mais incomoda a torcida é a falta de repertório do Rafael Paiva. É sempre 4-3-3, é sempre um time capenga, que não tem um volante que possa fazer transição, que não tem pontas que conseguem defender e atacar na mesma intensidade. É uma equipe que fisicamente também mostra um desgaste muito grande, mesmo sendo uma equipe que joga pouco dentro do futebol brasileiro. E aí as pessoas preferem culpar, por exemplo, o Verratti da vida, um Payet, do que realmente ver o que está acontecendo no Vasco, não no jogo de ontem, mas o que está acontecendo há quase 3 meses. E aí eu me sinto muito confortável de falar que eu sempre disse aqui que esse técnico, o Rafael Paiva, fez tudo que poderia pelo Vasco da Gama. Tenho muita gratidão a ele. O Vasco só tem 43 pontos por conta do Rafael Paiva no início de trabalho dele, que ele conseguiu unir esse grupo, juntar os cacos. Mas depois, quando esse time mostrou que perdeu peças como o David Watson, o Rafael Paiva continuou insistindo no mesmo esquema. E mostrou também que ele é um técnico que hoje não tem variação. Entendo que talvez daqui a 2, 3 anos, ganhando bagagem, ele possa ser um grande treinador aí no futebol brasileiro. Hoje, ele não está pronto para o que é o Vasco da Gama. E que é super natural quando a gente está falando de uma pessoa que está começando o seu trabalho, Vini Casagrande. Claro. Isso não é um defeito do Rafael Paiva. Isso é a parte do processo de amadurecimento de um treinador. Vamos colocar aqui na tela o desabafo. Na verdade, eu acho que as boas palavras que o Verratti entrega para o seu torcedor. Como sempre, o Verratti sendo esse cara com esse ponto de energia, com essa confiança e essa esperança de dias melhores. E o que eu mais gosto do Verratti, talvez a idade entregou isso a ele, esses jogadores mais maduros têm essa despreocupação em eu não posso falar, eu não vou falar. O Verratti vai lá e fala. E ele diz, em momentos como esse, onde sinto muita vergonha, é quando você tem que sair para dar a cara. Viemos de uma sequência de jogos desfavoráveis. A gente tem que trabalhar mais duro, colocar o rosto no campo e falar o que é certo e necessário. Não há mais desculpas, também não vamos procurar culpados, porque todos somos responsáveis por esse momento. Defendemos uma das maiores camisas e com a mais bonita história do Brasil. Isso tem que ser uma honra, uma motivação constante, não sentir um peso. Vamos para São Paulo, onde será um jogo de vida ou morte para nós. Se entendermos assim, não tenho dúvidas que vamos conseguir, mas depende pura e exclusivamente de nós, de mais ninguém, falou o Verratti em sua rede social, Vini Casagrande. Antes de comentar sobre o Verratti, falar sobre o Rafael Paiva, porque ele precisa aprender também a conversar com a torcida. E quando eu falo conversar com a torcida, é na entrevista coletiva. Não dá para ele chegar na frente das câmeras e dizer o que ele falou, que a torcida vascaína é que mais vai os jogadores. Independentemente se ele acha isso, se de fato isso acontece, ele não pode falar isso. Ele não pode. Ele está indo contra a torcida. Então, acho que isso também faz parte do aprendizado. E, para mim, repito o que eu já falei anteriormente, o Rafael Paiva não é treinador para assumir o que é o Vasco da Gama, que fica de aprendizado para a diretoria e que já vale buscar um novo treinador pensando em 2025. Sobre o Verratti, para aqueles torcedores que não sabem o que aconteceu depois do jogo, ele também botou a cara na frente das câmeras. Isso precisa ser ressaltado e elogiado. Ele sempre porque bota, a gente vê, muitas vezes, jogadores não querendo falar após uma derrota. E ontem eu fiquei na expectativa. Eu falei, será que algum jogador vai falar? E eu sabia que o Verratti ia botar a cara, porque ele tem sido esse perfil de jogador, esse perfil de capitão. Botou a cara lá e botou também nas redes sociais com palavras que eu concordo 100%. Eu não tiro uma vírgula sequer do texto que o Verratti publicou ali nas redes sociais. Mas o Vasco é isso. Assim, de fato, eu concordo com o Pedrosa.
Se a gente pensasse assim, quem é o favorito para ganhar essa partida, mesmo sendo em São Januário, era o Internacional. E o problema para mim, eu brinquei aqui antes do Pedrosa comentar, é a forma como perde, a falta de variação tática. E isso, de fato, eu concordo 100% com o Pedrosa. O treinador ele não tem uma variação. Totalmente diferente, por exemplo, quando eu ressalto o trabalho do Felipe Luiz no Flamengo, que mostra uma variação, um repertório. E o Rafael Paiva não. Para mim, o trabalho dele bateu no teto. Não tem mais o que entregar. Agora é torcer para que o Vasco termine de uma maneira digna o Campeonato Brasileiro. A gente falou do Verratti. Eu queria agora falar com você, já falamos desse jogo, do que se entende para o Vasco. Faltam 4 jogos só para acabar essa temporada. Mas eu acho assim, o que mais ficou forte na noite de ontem foi a fala do Rafael Paiva. Ela já apareceu no VT, mas eu vou pedir para o pessoal botar de novo, para o nosso telespectador prestar mais uma vez atenção. E eu quero a opinião de Lucas Pedrosa sobre essa fala de Rafael Paiva. Tá no ponto aí, produção? É uma fala do Rafael Paiva em que ele fala, que eu achei forte, em que ele fala que a torcida do Vasco vaia muito, né? E eu vou discordar dele amplamente, e eu acho que é bem longe da torcida do Vasco ser a que mais vaia no Brasil. Pelo contrário, se a gente for pensar que toda a torcida vaia, que o lugar, a manifestação do seu torcedor de reclamar, não é dando porrada em ninguém, quebrando coisa, e nem xingando na internet. É ali. Ali é o lugar de você se manifestar e de você falar como torcedor assim, eu não tô gostando, é vaiando. Então, assim, não há problema nenhum vaias no futebol. Elas acontecem em todas as torcidas. E mesmo num tempero de tamanho, eu acho que a torcida do Vasco é uma das que menos vaia, inclusive. É a que mais apoia, uma das que mais apoiam até o fim, se a gente for pensar dentro do Caldeirão. Vamos escutar novamente a fala do Rafael Paiva. Eu não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. A gente sofre muito no Vasco, todo mundo, torcida, staff, jogadores, por essa ânsia que a gente tem de ver o Vasco onde o Vasco merece estar, que é disputar títulos, que é disputar Libertadores. Eu fiquei indignada, Venê também, e eu quero que você fale sobre essa fala, o Lucas Pedrosa, do Rafael Paiva. Lembrando que nós aqui nesse programa sempre elogiamos demais o trabalho do Rafael, que o Pedrosa acabou de dizer que o Vasco não teria seus 43 pontos se não fosse esse cara aqui. Ele chega de uma forma avassaladora, vamos dizer assim, positivamente falando, no Vasco, num momento muito historicamente delicado, onde estava saindo o SAF, a 777, entrando o presidente do Social e Olímpico, enfim, uma grande dificuldade, e ele assumiu bem esse papel. Mas achei que ele vacilou aí nessa fala, Pedrosa. Além dele não estar mostrando absolutamente nada de variação, repertório dentro de campo, os resultados do Vasco falam por si só. 13 jogos nas últimas partidas e apenas 2 vitórias, 7 gols tomados e nenhum sofrido. Vasco da Gama dentro de campo, como a gente vê, e eu já falei isso aqui diversas vezes, é um harém muitas vezes de ideia, uma pobreza de ideias. Ele ainda toma a decisão de ir contra a torcida. Porque a única coisa que um técnico não pode fazer é, de alguma forma, criticar a torcida do Vasco. Qualquer um que passe por ela. A torcida do Vasco, ela não é a que mais vai, Rafael Paiva. A torcida do Vasco é a que mais apoia. Porque se você tem uma boa campanha dentro de São Januário, é porque todo jogo, faça chuva, faça sol, faça neve, de manhã, de tarde, de noite, a torcida do Vasco está lá para apoiar você e apoiar o seu time. Então, pela primeira vez, talvez você tenha sido xingado. E a tua resposta é falar que a torcida do Vasco é a que mais vai. Me desculpa, isso é total falta de entendimento do que é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, inclusive, vive nos últimos 20 anos sofrendo e sofrendo e sofrendo. E se não fosse a sua torcida, a situação estaria muito pior. Então você pode falar de qualquer coisa, você pode eleger qualquer culpado, inclusive você mesmo, mas jamais falar da torcida do Vasco. É a que mais vai? É a que mais apoia também. E, ô Venê, a gente já trouxe, e eu acho que o Rafa é um cara que conhece, né? Porque é um cara que trabalhava já no Vasco. A gente trouxe aqui que a torcida do Vasco arranca o Vasco da Série B, vai lá e sai daí! E traz o Vasco de volta para a Série A. Nos momentos mais difíceis, olha quanto tempo que a gente está falando que o Vasco está tomando bordoada e a torcida está esgotando seus ingressos em minutos, em horas. Né? A gente está falando de uma torcida que é muito, muito fiel ao Vasco da Gama. Não precisa se pedir para o vascaíno ir para a arquibancada. A gente só teve um jogo nos últimos anos em que a gente viu essas arquibancadas vazias, que foi um protesto, inclusive, até inteligente da torcida, que foi o próprio jogo do São Paulo. Sim. O jogo que ele estreou, inclusive. Ele fez sua estreia. Então, assim, eu acho que mandou muito mal o Rafael Paiva, porque não só porque não é compatível o que ele falou, porque se fosse,
eu também acharia que ele mandou mal. Porque tem umas coisas você trabalhando com futebol que não tem necessidade de serem ditas. Não precisa ser dito. Não precisa. Qual é o maior patrimônio de um time? É isso, é a torcida. É a sua torcida. Não tem nada maior, mais valioso dentro de um clube do que a sua torcida. Então, acho que ele já, mesmo se fosse verdade, já seria uma coisa desnecessária. E ainda não sendo verdade, porque a gente sabe, acompanhando o futebol, que não é. Não faz o menor sentido o que o Rafael Paiva disse, e repito o que eu falei aqui anteriormente, eu acho que ele foi contra a torcida, contra o maior patrimônio do Vasco da Gama e contra aqueles que estão apoiando o clube há muito tempo. Se hoje o Vasco da Gama está na Série A, é muito graças à torcida, o que aconteceu na temporada passada. E outra, na temporada anterior, se o Vasco conseguiu voltar para a Série A, foi muito graças à torcida, independentemente se é a torcida que mais vai ou não. E eu tô com você, Fernandinha. Mesmo se fosse verdade, você não pode chegar numa entrevista coletiva em um tom de deboche. Porque não é só a declaração que chama atenção, é a forma como ele fala, com um risinho no rosto. Você não pode chegar e fazer isso. De verdade, ele precisa fazer uma autoanálise do trabalho dele. Se o torcedor está vaiando, é porque o torcedor está entendendo que tem algo de errado. Tudo bem, uma vaia ou outra pode ser até uma injustiça, como acontece em outros times, inclusive. Agora, se está acontecendo a todo momento, é porque o Rafael Paiva precisa parar e rever as decisões que ele vem tomando. Eu repito, eu acho que o Rafael Paiva ele se perdeu, entre aspas, num caminho aí nesse trabalho. Algumas decisões dele, por exemplo, ele parou de utilizar jogadores jovens que estavam sendo importantes nesse time do Vasco da Gama, exemplo, o JP, que hoje está até passou por uma cirurgia no joelho. Enfim, eu acho que tem algumas escolhas que eu não concordo com ele. Faz parte do processo, faz parte do aprendizado. Eu acho que ele conseguiu tirar leite de pedra em determinado momento, só que o trabalho dele bateu no limite. Ele não vai apresentar mais do que isso. Então, é óbvio que a diretoria vascaína, e leia-se Pedrinho e também o diretor Marcelo, é óbvio que eles já devem estar no mercado buscando um treinador pensando em 2025. Já estão. E não Mas é de agora. Eu não sou a favor de demitir o Rafael Paiva agora. Não acho que seria o caso. Só se já tivesse um treinador escolhido para 2025 e esse treinador já assumiria, como aconteceu com o Tite. Lembra, na temporada do Flamengo? E aí você já antecipa o processo para 2025. Mas eu não sou a favor de demitir esse treinador agora. O que você é a favor e o que você acha que vai acontecer, Pedrosa? Essa é uma fala muito forte, Sim. né? Lembra o Barbieri, né? Exato. Mas o Barbieri falou várias, né? Ele falou várias. Até... Mas ainda... lembra a fatídica, que foi contra o Santos. Isso. O que o Barbieri falou? Que aqui é um clima... O São Januário é um clima... é um time de Série A, foi praticamente isso. E ele diz que São Januário é um clima hostil. Hostil pro ele próprio diz Vasco, também. isso aí. O Pedro, o primeiro ponto é o quê? Porque a gente vai deixar isso bem claro, que a gente faz sempre nesse programa. Ninguém tá atacando pedra no Rafael Paiva. Zero. Pelo contrário, a gente sempre elogia muito o trabalho dele por aqui. E assim, errar, as pessoas erram. Quantas vezes que a gente trabalha em falar? Que a gente fala uma coisa e depois, putz... Eu acho que ele, inclusive, se arrependeu no meio da fala dele. Então, eu acho também. Eu acho que essa cara que você fala que é de deboche, na verdade, é de tipo... Não, eu acho que em algum momento pareceu um pouco de... Cara, vocês vão demais, entendeu? Ele realmente pensa aquilo. Sim. Só que ele percebeu que ele falou no meio da fala. Eu também acho. Eu acho que... E assim, as pessoas erram, gente. Você de casa erra, a gente erra aqui, todo mundo erra. Então não estamos tacando pedra nele. A gente está comentando porque a gente é pago para comentar, né? Sim. A gente é pago para trazer para vocês as informações e dar também a nossa opinião. Já demos nossa opinião sobre a fala do Rafael Paiva, ninguém aqui concordou. Agora, o que você acha que deve acontecer e o que você acha que deveria acontecer? Que são duas coisas que podem ser diferentes, não ou não? chega a ser nem achismo, Fernanda. Antes da entrevista coletiva do Pedrinho, a gente trouxe aqui no SBT Esporte Rio que o Paiva dificilmente ficava para 2025, que várias decisões que ele vinha tomando, sem ser esse jogo contra o Internacional, mas como, por exemplo, colocar o Rossi na Copa do Brasil, isso aí foi uma gota que caiu pesada lá em São Januário. A falta de variação tática, a diretoria também avalia como algo limitado dele. E vale lembrar também, tá? Não é só culpa do Rafael Paiva, não. É culpa da diretoria, que fez uma janela fraca na segunda oportunidade. É culpa do Alexandre Matos, do Lúcio Barbosa e da 777 na montagem do elenco. O Vasco hoje tem um elenco de uma folha superfaturada e que não consegue mostrar em campo. Então não é culpa só do Rafael Paiva, não. Isso tem que ser deixado claro. Agora, o treinador, quando insiste nas mesmas convicções, isso incomoda. E o que mais incomoda a torcida do Vasco hoje é justamente isso. É não tentar fazer diferente. Então o que eu posso cravar para vocês aqui é que para 2025 o Paiva não fica. Agora, para essa reta final, é uma coisa que está sendo avaliada justamente pelo que vocês falaram aqui. Não tem nome em consenso. O Vasco já está no mercado estudando nomes. E são 4 jogos só, não tem gente? porquê. Eu acho que não tem porquê, tá? Também acho eu acho que não tem porquê. Mas é bom a gente Era isso falar... que eu queria saber. O que você acha que deve e o que você acha que deveria. Fica até o final. Eu, inclusive, falei isso aqui semana passada. Muita gente me bateu aí. Que desde a semana passada eu tô falando. O Vasco precisa de um grande técnico
técnico para 2025. Sim. E grande técnico não é badalado, não é campeão, é grande técnico que tem uma certa bagagem, que tenha repertório tático, que tenha a oportunidade de fazer o Vasco, mesmo com um time limitado, jogar futebol. E o Rafael Paiva não tem feito isso nos últimos meses. E é um encontro aí, e talvez o Botafogo traz muito isso no ano passado. O encontro de um bom scout, de você pegar peças que talvez não sejam tão caras, que você vai mapeando o mercado. E eu acredito que o Vasco hoje já tem uma cúpula ali que está sendo construída no decorrer desde a chegada do Pedrinho para essa questão. E também um bom treinador. E um treinador que talvez pode chegar logo em emplacar ou não. Às vezes demora, Vene, às vezes demora. Como o Luiz Castro. Quantas vezes o Botafoguense pediu para ele ser demitido, o John sustentou e depois viu que realmente era uma questão de projeto, né? Você tem que ter paciência. Inclusive, tem que ter paciência também na montagem de elenco. Verdade. Eu falei isso aqui anteriormente. A diretoria do Vasco não vai ter uma tarefa fácil no mercado. Porque é difícil você fazer uma remontagem no elenco e não tendo, digamos assim, um poder financeiro à altura para isso. Então o Vasco ele vai ter que fazer um trabalho bem minucioso, porque precisa qualificar o elenco. Isso é nítido, tá? Por isso que eu acho que não é 100% culpa do Rafael Paiva. Ele tem culpa sim, mas o elenco que foi entregue para ele, digamos, e também não é culpa do Pedrinho, né? Porque ele pegou esse elenco também na mão dele. Óbvio, na última janela de transferência eu concordo com o Pedrosa, que poderia ter contratado um zagueiro, que era prioridade e continua sendo prioridade. Eu acho que deveria ser prioridade já pensando em 2025. Um não, né? Mais de um. Pois é. Mas, assim, não tem jeito. Eu acho que tem que ser um trabalho muito minucioso da diretoria vascaína. Se a gente for olhar o mercado aí, não são muitas opções que tem disponíveis para treinador, mas tem que mudar o treinador. Não dá para o Rafael Paiva continuar. Porém, acho que ele pode ser importante ficando ali no dia a dia, Sim. como se fosse um membro da comissão técnica permanente. E tem que ver o que ele quer ser. Aí a gente tem exemplos. O Marcão, que é um cara que no Fluminense, eu não estou comparando o Rafael Paiva com o Marcão na história de nada. Só estou falando que o Marcão é um cara que todo mundo sabe que ele escolhe sempre ficar no Flu. Ele vai lá, tapa o buraco na questão de ser um interino, né? Sim. E depois ele escolhe continuar. Tem treinador como o Fábio Batias no Botafogo, que ele faz o trabalho dele, em vez de voltar para o cargo que ele tinha, ele escolhe voar, ele escolhe ser treinador. Hoje está no Juventude. O que será que o Rafa vai escolher? Cara, Você já falou isso que aqui ele é não achismo, tá? Pelas palavras que ele disse ontem na coletiva, ele já fala, inclusive, sou muito grato a tudo que eu vivi aqui no Vasco, ele fala dessa forma. Então eu acho muito difícil que ele não continue como treinador oficial, né? Não que ele volte para a base ou que ele faça parte da comissão. Talvez o Vasco consiga convencer ele, mas eu acho muito difícil. Eu acho que ele vai tentar seguir a carreira dele como treinador. Depois de dirigir um gigante como o Vasco, eu acho que essa transição é que qualquer treinador gostaria de ter, né? Então ele vai ter pelo menos uma bagagem aí de mais de 30 jogos na Série A, de Copa do Brasil e tudo mais. Então, assim, um time de Série B talvez seja uma oportunidade para ele. E se você for olhar no todo, né, que a gente está olhando agora o micro, que é a semana, os últimos 5 jogos, 8 jogos. Mas se você olhar o todo, a gente fala de um treinador que pega o Vasco num momento delicadíssimo, que coloca o Vasco não brigando para cair, porque é o que o Vasco está fazendo, está brigando por uma vaga em Libertadores, em Sul-Americana, e um Vasco que foi para a semifinal de Copa do Brasil num momento que ninguém, se você botasse no início do ano, naquela confusão, você sabia que o Vascaíno, sabia que o Vasco vai estar na semifinal da Copa do Brasil? Nenhum vascaíno acreditaria. Então, assim, ele de fato está fazendo um trabalho bacana e importante. Só que o negócio nesse amadurecimento dele como treinador, ele vai ter que entender que o futebol é isso aí, é resultadista. Você pode ter feito o melhor trabalho, mas se uma última sequência não tá legal, a torcida vai cobrar. Mas eu acho que mais do que resultado, Fernando. Se fosse pelo resultado, eu acho que a torcida, inclusive, teria mais paciência com ele, tá? Se eu não me engano, o Vasco com o Rafael Paiva é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. O problema é desempenho. O problema do Rafael Paiva não é resultado, é desempenho. O desempenho do Vasco é muito ruim há pelo menos 2 meses. Mas se por acaso estivesse dando resultado, sem desempenho... mas era o que estava acontecendo antes, Fernanda. A torcida não ia chiar. Porque o que acontece? Durante uma parte do trabalho do Rafael Paiva, ele foi muito bem, principalmente quando ele teve o Adson e o David. O Vasco se tornou uma equipe competitiva, uma equipe que conseguia jogar bola decentemente. Só que a campanha da Copa do Brasil, que foi aos trancos e barrancos, as pessoas se esquecem disso, ela muitas vezes maquiou jogos onde o Vasco jogava mal e que acabava classificando, acabava conseguindo passar de fase. Por quê? Pega o confronto contra o Atlético Goianiense nas oitavas de final. O Vasco joga mal os 2 jogos. Pega o jogo contra o Atlético Paranaense. O Vasco joga muito mal o segundo jogo e acha uma bola com o Verratti. O Léo Jardim conseguiu classificar o Vasco com defesas absurdas em pênalti. E com o São Januário, a torcida que ele criticou, jogando junto. Então, assim...
tem que ter um equilíbrio muito grande entre Tem. o resultado e o desempenho. E ele não teve isso nessa reta final. Não, eu não tô nem falando dele, não. Tô falando da Vasco tá torcida. quantos jogos seguidos sem fazer um gol? 3 jogos. Não dá. Eu tava São falando da 13 torcida. partidas e porque 2 vitórias. O que eu falo da torcida é o seguinte, a torcida geralmente ela é resultadista. Se tá dando Sim. certo, ela dá aquela chiadinha ali e ela deixa. Mas quando não tá, nem tem desempenho e nem tem resultado, ela obviamente vai cobrar. Trabalhar num time gigante como o Vasco, você vai ser cobrado de noite. É porque, isso na verdade, natural. ele não Vamos se falar. ajuda, né? Como que você começa um jogo tirando o Hugo Moura, que é seu melhor volante, e você começa com o Galdames, que é um jogador que é muito contestado pela torcida? Assim, é o famoso ajuda a me ajudar, sabe? Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, porque se ele faz o feijãozinho com arroz, a torcida ia ter um pouquinho mais de compreensão e até paciência, E a talvez. resposta para esse tipo de escolha ela é rápida. Porque se já é uma escolha que você sabe que a torcida não apoia. Dá um errinho, é natural. Mas eu vou te falar, assim. só pra finalizar, a torcida do Vasco teve muita paciência Teve. com ele, tá? Isso me lembra, sabe Teve quem? sim. Pra finalizar, Zé Ricardo, na época de Flamengo, que também estava começando, que ele tinha um Cuejá jogando bem e ele ficava botando o Márcio Araújo. Aham. Essas teimosias de treinador que lembro. tá começando. Sim. Muito bem, falar em Flamengo, pode ter mudanças no time para encarar o Fortaleza. Será que enfim o Gabigol estará de volta, Venê? Cadê? Tomara. Falta pouco para terminar o Brasileirão e o Flamengo de Felipe Luiz ainda segue lutando na parte de cima. A vitória diante do Cuiabá fez o time se manter no G4 e brilhar a estrela dos meninos da base. O técnico fez os jovens que já conhece bem terem mais destaque e servirem de novas opções para o elenco que vem sofrendo com desfalques. Além disso, apontou que dos últimos 15 gols do rubro-negro, sob o comando de Felipe Luiz, 5 foram de atletas que saíram do banco de reservas, ou seja, 33%. E justamente contra o Cuiabá, os gols saíram dos jovens Guilherme e Matheus Gonçalves. Para o confronto contra o Fortaleza, a equipe contará com retornos importantes. Léo Ortiz e Gerson, que estavam na seleção brasileira e ficam à disposição do time. O mesmo acontece com Plata e Varela. Além do quarteto, Davi Luiz também deve retornar. De La Cruz e Luiz Araújo devem intensificar o trabalho de transição no CT para saber se estarão à disposição contra o Fortaleza. O time se reapresenta nesta sexta e terá 3 dias de atividades antes da partida contra o Fortaleza no Castelão na próxima terça, em um duelo direto na parte de cima da tabela. O Flamengo tem um ponto a menos que o Fortaleza, que está em terceiro lugar com 63 pontos, mas que joga hoje com o Fluminense e pode aumentar essa diferença. Renê, o vice Marcos Braz afirmou que o Gabigol deve ser reintegrado no grupo para a partida contra o Fortaleza. É isso? Deve ser não. Segundo o próprio Marcos Braz, pelo que eu troquei mensagem com ele antes do programa, ele cravou que o Gabigol está de volta contra o Fortaleza. Enfim, depois de 2 jogos afastados, eu acho que exageraram nesse afastamento com o Gabigol, mas ele está de volta. Inclusive, em entrevista ao GE, aos colegas do GE, o Marcos Braz falou, confirmando aquilo que o Felipe Luiz disse, que ele apenas comunicou ao Felipe Luiz, ou seja, o Felipe Luiz não participou da decisão de afastar o Gabigol e, segundo o próprio Marcos Braz, foi por conta de coisas que ele viu no vestiário. Não mencionou quais coisas são, quais fatores são, quais atitudes foram. Mas, de fato, aconteceu, o jogador foi afastado e agora está de volta depois de 2 jogos. E antes que você me pergunte, sim, merece ser titular. Tendo em vista que ele está treinando com os demais companheiros durante esse tempo todo, não vejo motivos para ele não ser titular. Ele fez jogos importantes na final da Copa do Brasil, fazendo 2 gols, dando uma assistência no jogo de ida. No jogo de volta, não fez um bom primeiro tempo, foi tirado no intervalo, depois foi afastado, mas eu acho que hoje o técnico Felipe Luiz só tem um 9 à disposição. O Bruno Henrique quebra o galho ali, mas não é o ideal. Eu vejo o Gabigol tendo oportunidade, querendo ou não, é o momento do torcedor se despedir desse ídolo rubro-negro. Repito, ele tomou várias decisões fora das 4 linhas, querendo ou não, muita gente o critica, mas nunca vai deixar de ser ídolo. O que ele fez com a camisa do Flamengo, ninguém vai apagar, muito menos os atuais dirigentes. Ô Pedrosa, você também acha que ele merecia ser titular? Faltam 4 jogos para acabar o ano, a temporada, hein? Falta pouquinho. E a última rodada, que é no dia 8 de dezembro, ela é um dia antes da eleição do Flamengo, que é no dia 9 de dezembro, que é na segunda-feira. Eu acho que o Gabigol, por tudo que ele fez pelo Flamengo, ele merece essa reta final como titular, ele tem se dedicado, ele foi importante no título que salvou o ano do Flamengo mais uma vez. Então, sem dúvida alguma, eu tô com o Vene nessa, o Gabigol é o 9 de ofício, o Bruno Henrique tem feito um bom papel, mas é o momento da torcida se despedir dele, aproveitar cada minuto que ainda resta dessa parceria entre Flamengo e Gabigol. Comentamos isso aqui nas semanas retrasadas
que é um momento também que a gente não sabe, muito provavelmente o Gabigol nunca mais vai vestir a camisa do Flamengo oficialmente. Então, cara, todos os minutos possíveis que a torcida pode ter para aproveitar esse grande ídolo, esse grande craque aí que a torcida do Flamengo teve, eu acho que é válido. Muito bem, e o Fogão? Eu não tenho condição de ler essa frase. Mas Hoje é sexta-feira, né? Não é uma mentira, não. Mas eu não tenho verdade. condição psicológica. verdade. A minha terapeuta me ligou e falou, não lê. Mas eu vou ler. Ela é fogão? Ó, o Botafogo iniciou a preparação para a semana mais importante da sua história. Roda o VT. Essa é a semana mais importante da história do Botafogo. Serão 3 jogos decisivos em apenas 7 dias para o elenco de Arthur Jorge. A primeira final será a partida contra o Vitória, amanhã às 7h30 da noite, no estádio Newton Santos. O jogo é visto como essencial para manter a liderança do brasileiro, antes do confronto direto contra o Palmeiras na terça no Allianz Parque. O terceiro jogo da sequência é o mais importante, a grande decisão da Libertadores da América no dia 30. Para a partida contra o time baiano, o alvinegro terá 2 desfalques importantes, Luiz Henrique e Alexander Barbosa, que foram expulsos no empate contra o Atlético Mineiro. A preparação para a maratona já começou e um dos objetivos da comissão técnica é melhorar o setor ofensivo contra adversários focados em se defender. Nos últimos 2 jogos, o alvinegro não conseguiu balançar as redes e espera melhorar esse número em busca dos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Ô, Vene Casagrande, o que a gente imagina é que o Arthur Jorge também já percebeu, porque imagina, se a gente percebeu, se a torcida percebeu, obviamente o Arthur Jorge já percebeu que o Botafogo tem muita dificuldade para encontrar retrancas muito fortes, como foi Cuiabá, Criciúma, o jogo do Galo. Ele, obviamente, está buscando aí uma alternativa ou uma jogada ensaiada. A gente não sabe, mas, obviamente, ele está buscando uma estratégia para isso mudar. Eu vou trazer um ponto aqui. No jogo contra o Peñarol no primeiro tempo fazia um jogo igual. Uma catimba, segura o jogo, fechadinho e tudo mais. E aí, no intervalo, o Mister traz vídeos e retoques e retocou. E o Botafogo volta e faz 5-0 só no segundo tempo. Quer dizer, esse cara tem estratégias, ele tem repertórios táticos, enfim, estratégias para buscar, porque o Vitória vai, com certeza, fazer um jogo como o Cuiabá fez, como o Galo fez. Não só o Vitória. Eu acho que todos os times que vão encarar o Botafogo daqui para frente, até o restante da temporada, vai agir dessa maneira. Isso não é nenhum demérito aos times que enfrentam o Botafogo, muito pelo contrário. Isso se chama estratégia. E no jogo, em qualquer jogo, não só no futebol, você precisa ter estratégia. E a partir do momento que a estratégia do adversário é essa, e todo mundo sabe, inclusive o Arthur Jorge sabe, porque ele falou isso na última entrevista coletiva, o Botafogo precisa se preparar para isso. Não sei como ele precisa se preparar estudando o adversário, o time do Vitória, o time do Atlético Mineiro, mas é óbvio que ele precisa melhorar isso, porque embora você tenha comentado sobre o jogo do Peñarol, mas nos outros jogos o Botafogo não teve sucesso quando encarou um time com essa estratégia. Mas o que eu quis dizer, assim, durante o Peñarol, ele identificou, foi pro vestiário e todos aqueles gols foram de jogadas em que ele treinou, em que ele falou, mas nos em que ele outros usou como jogos, estratégia. provavelmente ele também identificou e ele não conseguiu achar uma maneira. Mas isso também tem mérito dos adversários. Exato, A gente não pode verdade. só dizer que é culpa do técnico Arthur Jorge, que é culpa do Botafogo por não fazer gol. A gente precisa dar méritos. Por exemplo, no jogo contra o Criciúma, o goleiro fez uma partida absurda. Perfeito. Chamou muita atenção. No jogo do Cuiabá, nem tanto. Agora, contra o Atlético Mineiro não tinha essa postura. A expulsão acabou caindo como uma luva para o time do Atlético Mineiro, porque após a expulsão do Rubens, o que ele faz? Ele tira um atacante, bota um zagueiro, que foi o Igor Rabelo, e ele fecha a linha ali e pronto, e joga dessa maneira. Então o Botafogo precisa ficar se preparado, porque é contra o Vitória, e o Vitória vem fazendo um bom segundo turno. Parabéns ao trabalho do Thiago Carpini à frente do Leão. E a gente não pode esquecer que cada jogo tem sua história. Por exemplo, Óbvio, contra o Galo, o Botafogo estava sem o Savarino, que na minha opinião é um grande personagem na temporada. E sem o Jesus. E sem o Jesus também. E agora não terá o Luiz Henrique. O Luiz
Luiz Henrique, exatamente. E o Barbosa também na zaga. E só uma coisa, eu acho que o Arthur Jorge tem errado quando ele insiste no Eduardo, tá? Eu acho que ele pode ter outras opções que são mais interessantes, que já performaram mais desse ano. Acho que ele tem feito uma insistência com o Eduardo que pra mim não se justifica dentro de campo. Ô, Cris tá de flusão hoje, já tá de roupa, tá de tudo. Tá trajado, hein, Cris? Fluminense entra em campo hoje, 9h30, pra encarar o Fortaleza no Maracanã. Pra ganhar do Fortaleza, ô, Cris. Primeiro time da zona fora de rebaixamento, fora dessa zona, né? O Tricolor precisa da vitória pra respirar na luta contra o rebaixamento. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. Teve uma super promoção aí da diretoria do Fluminense pra lotar o Maracanã. Já foram vendidos? Não, ainda foram vendidos, né? Porque R$5 no ingresso era pra ter sido esgotado já. Para de ser chato, Vene Chato não, é verdade, gente. É mais barato ir ao jogo do Fluminense hoje do que comer um salgado aqui na esquina, gente. Pelo amor de Deus. O time precisando da torcida. Ingresso R$5. E vocês ainda não esgotaram? Ah, vai ficar com raivinha, vai me xingar. Não tô nem aí, é verdade. R$5 o ingresso e não esgotou? E pra ver John Arias, ô Lucas Pedrosa. Eu tô vendo aqui o time bem completo, digamos assim, né? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Arias, Keno e Cauã Elias. Teoricamente é o time titular do Fluminense, né? Sim. É um time completo. Eu acho que é uma equipe que tem totais condições de vencer o Fortaleza, com o Arias voando. A volta, mais uma vez, do Thiago Silva é sempre muito importante você ter a presença dele. O Cauã Elias é o principal atacante do Fluminense nessa temporada no quesito fazer gols, enfim. E o Ganso também tem jogado a bola redonda. O Bernal é o substituto do André, então o Martinelli também é titular absoluto. Eu acho que é um Fluminense que tem que ir com confiança, porque joga muito bem no Maracanã e tem sua equipe completa, claro, sempre respeitando o baita trabalho do Fortaleza. O Cris vai sair daqui e vai correndo pro Maracanã. Né, Cris? Ele já tá pronto mesmo, tu viu que ele tá de Fluminense hoje? Vão beber água, são 2 litros por dia no mínimo. Não sai daí não que a gente já volta. Venê, quer mandar beijo, Venê? Quero mandar um abraço pro Renildo da Beltrão, lá em Santa Rosa. Ele é pai do Bruno, ontem o Bruno me pegou no aplicativo, motorista de aplicativo, tamo junto, Brunão. Também quero mandar um beijo pra minha querida Niterói, que hoje completa 451 anos. Te amo, Niterói, tamo junto. De novo, não foi outro dia, Pedrosa? Todo dia tem aniversário. Ai, fazer o quê, né? Mandar um beijo aí pro Lucas Serol, o garoto aí que joga nas divisões de base dos clubes aqui do Rio de Janeiro. Tamo junto, é nóis. Muito bem, olha, a segunda-feira a gente volta. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Ai, Botafogo, pelo amor de Deus! Eu só quero dormir. Eu só quero dormir, viver minha vida. Amanhã tem fogão. Final de semana, rodada do Brasileirão. Segunda, a gente tá aqui passando tudo a limpo. Curtam com moderação o final de semana, hein, Lucas Pedrosa? Eu tô de repouso. Tô no DM.